Bom dia para todo mundo aí, né? Bom dia de Corpus Cristo, né? As casas de axé hoje, tudo louvando Oxóssi. Que Oxóssi possa nos trazer fartura e coisas boas, né? Eu tô aqui para informar para todo mundo sobre o projeto do ICAPRA, o Ajô, né? Que todo mundo viu ontem. Primeiro tem as pessoas que acompanham meus stories, né? Elas vêm perguntando, sempre perguntam alguma coisa que é novidade ou que elas não conheçam. Então, estou fazendo questão de fazer esse vídeo aqui, eu vou salvar essa live exatamente para que vocês possam compartilhar, pedir essa ajuda de vocês aí, para que eu explicar o que é o Ajô do ICAPRA. As pessoas têm acompanhado meus stories eu falar sobre o Ajô, né, que vai acontecer na segunda edição, na Quadra da Portela, no dia 14 de julho, né? Um evento que vai ser, se Deus quiser, grandioso. A gente está trabalhando muito para isso. E ontem eu postei a foto de todas as pessoas representando casas de axé que estarão conosco lá nesse grande empreendimento que é o segundo Ajô do ICAPRA, né? E assim, o que é o Ajô, né? Na verdade, as pessoas que acompanham o trabalho do Marcelo Fritz, eu já falei algumas vezes e vou repetir agora. Eu comecei o meu trabalho, ingressar na militância, no movimento social, com uma iniciativa minha na minha casa de santo. Isso foi na altura de 1996, por aí. Foi quando meu pai de santo estava fazendo 25 anos de santo. E aí ele queria concluir uma obra que ele estava trabalhando muito, se empenhando muito para concluir. Ele não conseguia concluir. Quem conheceu meu pai Ogum Jobi sabe de tão determinado que ele era, mas estava pesado, porque ele era uma pessoa muito exigente, uma pessoa que, enfim, estava querendo fazer tudo com a máxima excelência, né, para essa festa acontecer, né, dos 25 anos dele. E aí precisava, um dia estava muito triste, eu falei, mas pai de santo, o que aconteceu? E ele disse que estava com dificuldades e que ele achava que não ia conseguir concluir a obra. Tinha uma laje muito grande para ser feita no segundo andar lá de casa, que é o auditório, o refeitório hoje, onde ele recebe convidados quando tem festa. Recebia, né, quando ele estava vivo. E aí eu resolvi fazer um evento beneficente, né? E foi maravilhoso, a gente fez na frente da roça e com a colaboração de muita gente, teve muitos grupos, teve muitas pessoas que participaram. E foi muito mágico aquilo. Quando terminou, ele chegou para mim e falou assim, Marcelo, meu pai de santo era muito festeiro, ele adorava a festa. Ele falou assim, Marcelo, tudo bem que não teve dinheiro, porque eu sei que essas coisas não acontecem. O povo de axé, o povo da macumba, as pessoas só querem ir, beber, comer, conversar, se divertir. Nosso povo é muito festeiro, né? E eu falei assim, pai de santo, graças a Deus a gente fez uma grande festa. E além da grande festa, a gente conseguiu o nosso objetivo, que é concluir essa obra, né? Que é fazer a laje. Eu fui pessoalmente comprar essa laje para ele em Coelho da Rocha. E é muito interessante, porque a partir desse projeto, eu comecei aquilo tocou em mim, né? Porque eu falei, poxa, meu pai de santo é uma pessoa tão conhecida, tão querida. E como tem pessoas igual meu pai de santo, né? Com a casa cheia, com conhecimento de muitas pessoas. E aí eu falei, por que essas casas também não fazem isso? E a gente começou a observar uma falta de habilidade, às vezes, da liderança, que a gente sabe que um zelador de axé, ele às vezes se desdobra em mil, né? Ele é o pai de santo, ele é o babalossan, ele cuida das ervas, ele cuida dos ebós, ele muitas vezes prepara o ebó. Então a gente sabe o acúmulo de funções na cabeça de um zelador. E querer exigir que um zelador seja produtor, eu acho que era um pouco demais. Mas então eu comecei a propagar isso, e aí comecei a me envolver em vários eventos, em várias atividades, e comecei... Aí até que eu criei o ICAPRA em 1998, né? O ICAPRA está com mais de 25 anos. E hoje, com essa experiência toda, eu sempre vinha buscando uma forma de poder ajudar essas casas. Muitas casas que eu via com muita gente, zeladores com a mesma potência do meu pai de santo, ou maior, ou menor, não importa. E aí eu falava, poxa, como é que eu posso ajudar? Às vezes essas coisas não são fáceis, mas também não são tão difíceis, tão complicadas. Foi quando eu criei o Ajô. Eu criei o Ajô o ano retrasado, né? E foi uma ideia muito bacana, porque eu juntei alguns terreiros, né?
E esses terreiros, todos, em vez de fazer a sua festa beneficente à sua casa, eu me propus a organizar essas festas. Eu me propus a produzir, né, buscar apoio. E aí eu não estaria buscando apoio para um, porque se eu buscar apoio para um, como é que vai ser? Muitas casas, muita gente precisando, a gente sabe da dificuldade que é. Então o que que eu fiz? Eu produzi a festa, eu juntei 10 casas de axé, e aí a gente conseguiu fazer uma grande festa. A gente teve parceria da UPM, né, a Unidos de Padre Miguel, que eu quero parabenizar, né, que conseguiu, graças a Deus, o tão sonhado títulos, a UPM, e foi uma grande parceira nossa. E hoje nós conseguimos, vamos estar realizando o segundo Ajô, né? E eu escolhi essa palavra Ajô porque a palavra Ajô é uma palavra muito comum para nós que somos de axé, né? É uma palavra que simboliza união, coisa boa, né? Ela em si, segundo o professor José Benis, que é um professor de língua iorubá, né, e é o presidente do ICAPRA, eu sou o coordenador executivo. O professor José Belis falou que a palavra Ajô, ela significa assembleia, reunião, né? E a gente vê o Ajô como uma coisa boa. O Ajô tá gostoso, o Ajô tá bom. Então a gente criou o Ajô, criamos a logomarca, né? E agora a gente está aí nesse segundo empreendimento. O evento foi um sucesso, é um evento que tem feira afro, né? A gente já está com alguns expositores inscritos que vão participar, com muitas coisas bacanas e bonitas para a gente fazer compras. A gente tem, vai ter acarajé, vai ter samba, vai ter muita gente parceira que vão estar participando, né? A gente está concluindo a programação visual para soltar. E na Portela ontem, aquela foto que vocês viram que eu publiquei, ali são as 15 casas, né, com seus diretores ou representantes que estavam ali presentes. A gente vai colocar mais uma casa ou outra, né? A gente de repente pode chegar a 20 casas beneficiadas, né? Ou seja, o Ajô é um grande encontro em que ele é um encontro que busca gerar receita, reúne economia solidária, entretenimento, difusão cultural, né? Tudo isso de bom, né, que é o Ajô, né? Então eu quero convidar todos vocês. As vendas dos convites já estão nas mãos desses diretores, né, que vendem. Vai ter mesa, camarote, lounge, pista. Então eu quero convidar vocês para estarem conosco. E o interessante é que vai ter terreiros de todas as nações. A gente vai ter terreiro de Queto, terreiro de Jeje, terreiro de Angola, terreiro de Umbanda, né? Todas as nações, e a gente procura envolver, porque a gente acredita na importância dessa união, né? E que tem que ser, o papel do ICAPRA é esse, né? A gente vem procurando desenvolver ao longo desses mais de 25 anos de militância, de ações voltadas para as nossas tradições. A gente tem procurado envolver todas as nações, porque a gente não pode se dividir. A sociedade nos divide, mas a gente não pode se dividir por conta de nações. A sociedade nos vê, a galera da macumba, né? Não importa como eles nos chamem, né? O importante é que a gente precisa entender que a gente não tem que nos separar por conta de nação, por conta de ritos que são muito particulares das casas, né? Então eu queria vir aqui falar para vocês desse Ajô, do que é o Ajô, né? Um pouquinho do que vai ser, 14 de julho, na quadra da Portela. Eu quero que vocês todos participem conosco, estejam presentes. E eu quero aproveitar essa oportunidade de fazer uma chamada para todos os empresários, para todas as pessoas que têm uma simpatia pelo ICAPRA, pelo Marcelo Fritz, por essa causa, né, de ajudar. As pessoas que queiram nos ajudar, diretores de lojas de artigos religiosos, que infelizmente a gente sabe que existe uma ausência de responsabilidade social dessas pessoas. Então, chamando a atenção dessas pessoas para que se manifestem, assumam sua responsabilidade social. Afinal de contas, vocês colhem frutos desta árvore. E é uma árvore que precisa ser cuidada, é uma árvore que precisa ser zelada e que vocês têm responsabilidade com relação a isso. Então, eu faço aqui um apelo aos lojistas. Você que tem uma relação boa com o diretor de loja, entre em contato com a gente. Marcelo, eu conheço fulano, conheço Beltrano. Pode ajudar, independente de ser diretor de loja de axé.
você pode ajudar o projeto de alguma forma. Você é um empresário, tem um escritório de advocacia, de contabilidade. De que forma você pode ajudar? São diversas formas, né? Então, e você também que é profissional de programação visual, né, de qualquer trabalho de audiovisual, tudo isso é importante para nós, porque a divulgação é tudo, a gente necessita, isso é um serviço caro e que por muitas vezes, muitos dos nossos que estão fazendo projetos muito bacanas e interessantes, não conseguem alavancar por falta desses apoios. Então, eu estou aqui nessa corrente pedindo a todos vocês. Algumas pessoas que foram no Ajô do ICAPRA vinham me perguntando muito tempo por que o Ajô não foi feito, por que o Ajô não foi dado sequência, por um simples fato, né, de que algumas ideias que são boas e que acontecem, que dão certo, muitas vezes elas são vetadas por políticos, por grupos políticos, por órgãos públicos que deveriam estar do nosso lado e que infelizmente não estão por questões políticas, né? A gente sabe que o Marcelo Fritz é uma pessoa que hoje tem um trabalho, tem uma história, e essa história precisa ser respeitada, porque eu não sou o único nem absoluto, eu sou mais um que venho somando força aos demais esforços que existem a favor das nossas tradições, a favor da difusão da nossa cultura, em defesa das nossas comunidades, não só comunidade de terreiro, comunidade de capoeira, a comunidade baiana de Acarajé, a qual eu tenho uma contribuição muito grande pela sua formação e organização na cidade do Rio de Janeiro e em outras cidades do nosso estado. E o jongo e todas essas manifestações populares, culturais, né, de povos tradicionais, a gente tem procurado estar junto, porque a gente entende que separados nós nos enfraquecemos. Então a gente está falando de união de nações, a gente está falando de união de segmentos culturais que são importantes para que formam uma força e um bloco de resistência. Então eu quero agradecer muito a atenção de vocês, né? Pedir aí o seu like, o seu comentário, as suas sugestões, que isso é importante para nós, porque o Ajô é uma criança, está acontecendo pela segunda vez, eu espero, e depende de nós chamarmos a atenção da sociedade para que a gente possa ter o apoio devido, para que a gente possa levar adiante um projeto tão importante, que eu tenho um sonho, né? E eu vou compartilhar aqui com vocês com relação a esse projeto, de o Ajô acontecer em torno de 5 vezes por ano. Porque o Ajô acontecendo 5 vezes por ano, a gente hoje está em torno de 15 casas, né? A gente está em torno de 15, podendo chegar a 20. A coisa crescendo e se organizando mais, a gente pode atender até 20 casas. E se a gente faz 5 Ajô por ano, a gente pode chegar a uma média de 100 casas beneficiadas por ano. A gente está falando de uma economia, porque às vezes as casas participando do nosso evento, a renda arrecadada, porque toda a bilheteria é destinada para as casas, tá? O ICAPRA não tem gerência de valor nenhum. As casas vendem, as casas arrecadam e fica tudo para as casas. Não vem para a gente dividir. O que o ICAPRA tem de retorno é os expositores que contribuem. A gente está buscando alguns parceiros que vão estar conosco para ajudar esse projeto. Por isso que eu estou fazendo esse apelo aqui para quem puder ajudar, estar junto com a gente como colaborador, né? E muitas coisas vão surgir e esses surgimentos dependem de opiniões, da ideia de todos vocês que acompanham o nosso trabalho e que às vezes não tem como ajudar, está fora do Rio de Janeiro, está distante, mas pode dar essa contribuição valiosa que é falar, comentar, sugerir, observar, né, que é uma contribuição muito importante para nós, além de você curtir e comentar e compartilhar esse nosso vídeo para que a gente possa fazer com que o Ajô seja conhecido e que a nossa festa seja um grande sucesso. Eu digo nossa porque não é minha, é de todas essas casas e essa nossa festa é muito importante porque ela vai fazer com que a gente chegue em outras casas, que possa ajudar demais casas que estão aí, né, à mercê de uma sociedade que nos persegue, que nos ataca, que nos agride, que nos desrespeita, mas eu não tenho dúvida que a gente arregaçando as mangas e fazendo a nossa parte, a gente vai conseguir um amanhã muito diferente, né? Quando eu comecei com esse trabalho do ICAPRA há 26 anos praticamente atrás, muitas pessoas falaram para mim e falaram frases negativas, né? Não adianta, nosso povo não tem jeito, nós não somos unidos, nós não nos valorizamos.
E eu, graças a Deus, eu guardei essas mensagens e hoje eu provo que essas mensagens estavam enganadas. Porque eu tive sim pessoas que me deram frases negativas, frases de pessimismo, mas eu tive, além disso, muitas pessoas que me deram as mãos, que arregaçaram as mangas e junto comigo conseguiram fazer muitas coisas, muitos projetos, muitos sonhos. Então hoje eu costumo dizer que o Marcelo Freitas ele não é mais um sonhador. Claro que eu continuo sonhando, mas além de sonhador, eu sou um realizador, né? Isso aí não é conversa, isso é uma realidade. A gente vê através do meu currículo de ações e de realizações que a gente fez. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que me deram as mãos, que não deram ouvidos a essas falas, né? Muitas vezes o sistema nos faz estar assim, né? Desanimados, com autoestima baixa, mas a gente tem orixá conosco e pelo dia de hoje de Oxóssi, que o Candomblé celebra, né? Que Oxóssi possa nos trazer fartura, possa nos trazer bons amigos e nos cercar de boas caças e coisas boas, tá bom? Eu espero ter contribuído aqui para que vocês possam conhecer um pouquinho mais o Ajô, de falar, mas eu quero convidar para vocês estarem conosco na Portela, no dia 14 de julho, né, a partir das 13 horas com a abertura dos portões, e tá junto conosco nessa grande celebração e ajudando a muita gente a arrecadar e a se fortalecerem, tá bom? Um excelente dia para todo mundo, muito obrigado.